Hoje trago uma obra nova, com um tom de narração diferente. Então, se vocês gostarem, deixem nos comentários. Conto com vocês. Nessa obra, eu sou o protagonista, mas você pode fazer parte dessa jornada épica. Quer entrar para o universo de um mão incrível? Torne-se membro do canal e venha comigo nesta aventura. O protagonista dessa história se encontra no meio de uma cidade devastada. Lá, ele se apoia em sua espada, incrédulo com o que está acontecendo. Jamais imaginou que a morte viria tão cedo. Seu nome é Albert, um guerreiro de 4º grau que foi enviado para uma missão logo após ingressar em sua unidade. Agora, ele é o único sobrevivente entre inúmeros corpos ao seu redor. Sua unidade foi traída e usado como isca em uma emboscada contra as feras mutantes de 5º grau. Assim, todos se tornaram apenas carne de canhão para os monstros. Apesar disso, Albert pensa que sua situação ainda não é a pior. De repente, uma monstruosidade abominável surge atrás dele. Ele levanta sua espada e se vira para enfrentar a fera, decidido a acabar com seu sofrimento. Infelizmente, seu ataque erra o alvo, e o monstro o empala com suas garras. Tossindo uma grande quantidade de sangue, ele sente o momento de sua morte se aproximando. Contudo, antes que o monstro o mate, a cena muda repentinamente para uma cidade pacífica. O prota desperta em sua cama, em choque e sem palavras. Ele olha para a palma de sua mão, confuso sobre como ainda está vivo. Ao conferir o relógio, ele se pergunta se aquilo foi um pesadelo ou um sonho bizarro. Olhando para o relógio, ele percebe que a data é exatamente um ano antes do que aconteceu no pesadelo. Exatamente um ano antes de sua morte. Então, seu celular vibra com uma mensagem do chefe pedindo para ele fazer horas extras em um projeto da empresa. No entanto, Albert se lembra de que a empresa foi totalmente destruída durante o apocalipse naquele sonho. Ele solta o celular e tenta organizar os pensamentos. Ele não sabe no que acreditar, pois aquele sonho parecia muito real para ele. Mas então ele abre a possibilidade daquilo realmente ter acontecido, e a euforia toma conta do seu corpo, enquanto mal consegue acreditar que isso é possível. Albert já vinha pensando em mudar há muito tempo, pois sua vida tediosa estava lhe matando aos poucos. Determinado, ele promete nunca mais ser usado, e jura controlar seu próprio destino, sem deixar ninguém explorá-lo novamente. Pensando em como se preparar para o surto de zumbis que está por vir, ele olha para a mesa, onde vê sua mochila e uma faca. Trocando de roupa rapidamente, ele sai para evitar que os eventos de sua vida passada se repitam. Antes de avançar muito, ele para ao ouvir os gritos de ajuda vindos de uma porta no corredor. Sem hesitar, ele arromba a porta e se depara com uma mulher morta, despedaçada por um zumbi. No mesmo cômodo está a criatura repulsiva. Neste mundo, zumbis são seres corrompidos por energia mágica, e sua fraqueza está em seus núcleos mágicos. Ao encarar o monstro, Albert reconhece que este é o início do apocalipse. Felizmente, ele já empunha uma arma para se defender. O zumbi o ataca ferozmente, mas o prota usa suas habilidades e conhecimentos de combate adquirido antes de sua morte. Com um movimento rápido, ele atinge o monstro e derrota com um único golpe, ganhando um ponto por eliminar a criatura de baixo nível. Ele fica aliviado ao ver que o sistema de pontos ainda funciona como antes. Durante o caos do apocalipse, moedas perderam valor, e as pessoas passaram a depender de um pilar de troca para usar seus pontos. Esses pontos só podem ser ganhos ao matar monstros. Permitem que os sobreviventes comprem itens ou mudem para uma das 3 classes principais: guerreiro, arqueiro ou mago. Ao escolher uma das classes, uma pessoa se torna 2 vezes mais forte que um humano comum, podendo até adquirir poderes misteriosos ou acessar classes raras e ocultas. Albert sai para o corredor e avista mais 3 zumbis perambulando. Diferentemente de sua vida passada, ele decide enfrentá-los para acumular pontos e se tornar um guerreiro de 1º grau. Ele também percebe um grupo maior de zumbis vindo por trás. Sem hesitar, avança para o combate. Num piscar de olhos, decapita um dos zumbis, mas outro o agarra pelo ombro. O prota reage rápido o suficiente para matar a criatura antes de ser ferido, mas acaba fraturando o cotovelo no processo. Ao perceber que seu corpo ainda é frágil, ele entende que precisa mudar de classe o quanto antes. Mesmo assim, ele não esquece da horda de zumbis que se aproxima. Com a faca em mãos, Albert avança contra os monstros, cortando-os com habilidade. Ao enfiar a lâmina na cabeça de um zumbi, o combate finalmente termina, e ele soma 10 pontos, suficiente para mudar de classe. Enquanto olha para o corredor escuro, uma presença sinistra surge. Uma criatura monstruosa semelhante a um lobo mutante aparece diante dele. Ele reconhece a besta imediatamente. Era o cachorro vadio do bairro, agora transformado. O monstro ruge furiosamente
e avança contra o protagonista. Albert percebe que não pode enfrentá-lo ainda. Ele se vira e corre, mas o monstro está cada vez mais perto, pronto para estraçalhar com suas presas. A fera salta sobre ele, mas nosso herói tenta se esquivar em um movimento desesperado. A situação piora quando ele percebe que a criatura morde sua perna e não parece disposta a soltá-lo. O monstro segura sua perna com brutalidade e arremessa através de uma porta de vidro. Albert geme de dor, enquanto os cacos de vidro perfuram sua carne lentamente. Ele cai no chão, ferido e vulnerável. Com os olhos cheios de fúria, a criatura se prepara para atacá-lo novamente. Nosso herói, determinado a não desistir, agarra um pedaço de vidro e espera pelo movimento do monstro. A criatura mutante avança, exalando uma aura negra de sua deformada presença. Albert se prepara para resistir, pois não está disposto a perder sua segunda chance de viver. O monstro salta no ar, mas surpreendentemente pousa ao lado de Albert sem atacá-lo. Confuso, o protagonista observa o comportamento estranho do animal. Ele percebe que o monstro apenas rosna e circula ao seu redor, como se estivesse tentando impedir a entrada na loja próxima. A confusão se transforma em choque quando ele vê um vórtice negro atrás da criatura. Esse vórtice, conhecido como Tesouro Escondido, é uma raridade em sua vida passada, algo que surge de forma imprevisível, mas sempre garante um item de alta qualidade a quem o atravessar. Nosso herói percebe que o monstro descobriu o tesouro antes dele, mas sabe que esses portais só permitem passagem de humanos. Ele encara a fera, ciente de que suas tentativas de proteger o vórtice são inúteis. No entanto, o monstro continua a vigiar o portal, até que seus olhos encontram os de Albert, percebendo seu interesse no tesouro. Com um rugido, a criatura avança novamente, mostrando suas presas e garras afiadas. Mesmo intimidado, nosso herói não recua. Ele tenta golpear o monstro com um pedaço de vidro, mas erra, deixando seu braço vulnerável. O monstro aproveita a brecha e crava os dentes em seu braço, fazendo o protagonista gritar de dor. E ao cair no chão, ele pega uma faca próxima e, em um ato de puro desespero, esfaqueia a criatura repetidamente, torcendo para que ela morra. Seus olhos refletem a aflição enquanto ataca, mas isso só enfurece ainda mais o monstro. Albert percebe que está completamente encurralado. Em um momento de pura selvageria, o monstro arranca seu braço, deixando-o em uma dor insuportável. Pressionando a ferida para conter o sangue, ele tenta ganhar distância da criatura, e quando recua, se lembra que lesões como essa podem ser regeneradas ao subir de nível. Sua única opção é entrar no tesouro escondido para salvar sua vida. O monstro, no entanto, investe mais uma vez. Quando o inimigo se aproxima, o protagonista espera pacientemente, calculando o momento certo. No instante em que a fera salta, ele se esquiva, fazendo-a colidir com o chão. Aproveitando a oportunidade, Albert corre para o vórtice, mas a criatura, obstinada, morde a sua perna novamente. Sem alternativas, ele corta a sua própria perna com a faca, oferecendo-a ao monstro. Enquanto a fera fica com um membro, o prota entra no portal, carregando o que resta do seu corpo. Dentro do tesouro escondido, outro vórtice o cospe para dentro de uma câmara fria. Aos poucos, ele recobra a consciência e percebe um baú de tesouro próximo. Um sorriso insano surge em seu rosto quando ele percebe que conseguiu chegar. Ele sabe que sacrificou muito para estar ali e torce para que o conteúdo do baú valha a pena. Ao abri-lo, encontra apenas um pergaminho negro flutuando. Mesmo assim, sua sorte parece ter mudado. O pergaminho é uma mudança de classe oculta, algo extremamente raro e poderoso. Ao tocar no item, uma luz brilhante envolve o local e seu braço perdido começa a regenerar-se até estar completamente funcional. Uma mensagem do sistema aparece, informando que ele adquiriu a classe Mestre das Almas. Aliviado por ter suas feridas curadas, ele descobre que também ganhou uma nova habilidade. No menu do sistema, ele lê sobre sua nova habilidade, Reino das Almas, que cria um espaço vivo para abrigar criaturas espirituais. Ele também ganha seu primeiro pet da alma, uma pequena criatura alada, com um único olho. O sistema mostra que a primeira habilidade de seu pet é Rank S. O animal espiritual voa até Albert e entra em seu corpo, fundindo-se com ele. Esta fusão aumenta seus atributos básicos e desbloqueia uma forma de batalha aprimorada. Após a fusão, ele percebe que suas estatísticas básicas agora superam a das outras classes do mesmo nível. Ao retornar para o vórtice, confiante de suas novas habilidades, ele se pergunta até onde poderá chegar. Do lado de fora, o cachorro mutante ainda ronda o portal.
Ao ver Albert sair, a fera rosna furiosamente, pronta para continuar a luta. O protagonista, agora mais confiante, agradece ironicamente ao monstro por ajudá-lo a encontrar o tesouro. Em seguida, promete enviá-lo para o inferno. O monstro avança novamente, mas Albert desvia, fazendo-o colidir contra a parede. Ele golpeia com um chute, mas ao perceber que o inimigo ainda é extremamente resistente, prepara-se para o próximo embate. Nosso herói ativa sua nova habilidade e tenta mudar o rumo da luta. O cão mutante avança novamente, mas dessa vez o protagonista não se intimida. Ele acerta a fera com força e ativa sua habilidade Golpe da Alma, aumentando o impacto de seu ataque. O monstro cai ao chão, uivando de dor, enquanto sente os efeitos da habilidade. Eventualmente, a criatura perde as forças e só consegue emitir rosnados fracos. Albert observa seu adversário derrotado e percebe o quão poderoso é sua nova habilidade. Nos olhos do monstro, o medo é evidente, enquanto nosso herói se aproxima. No entanto, Albert logo nota algo estranho. Apesar de seu ataque, a criatura não está morta. De fato, luta para se levantar novamente. Subitamente, o monstro ativa uma habilidade, fazendo seus dentes crescerem ainda mais. Esta habilidade permite à fera ficar mais forte e reduzir a dor que sente. O protagonista se pergunta como a criatura possui uma habilidade de rank S. Ele se posiciona de costas para uma porta, enquanto a fera se prepara para um novo ataque. Ambos, o monstro e o herói, estão classificados como seres de primeiro grau, mas Albert percebe o potencial de crescimento ilimitado da criatura, que significa que quanto mais tempo durar a luta, pior será para ele. Rapidamente ele salta para o lado, fugindo da batalha. Enquanto corre para a saída, o monstro fecha a distância entre eles. Chegando perto da porta, Albert derruba uma prateleira de alimentos, bloqueando temporariamente o caminho da criatura. Preso sobre a prateleira, o monstro fica incapaz de se libertar, e Albert aproveita para escapar da loja. Ao ouvir os rugidos furiosos da fera, ele sabe que ela ainda não morreu. O herói reflete sobre habilidades únicas do monstro, ponderando que algo tão poderoso nunca surgiu em sua vida anterior. No entanto, ele rapidamente deixa os pensamentos de lado, focando no que é mais importante. Enquanto atravessa a cidade, ele se lembra de onde um grande tesouro escondido aparecerá e dos itens raros que poderá encontrar lá. Primeiro, decide até ir ao pilar de troca para obter itens necessários. Contudo, ao virar a esquina, algo aterrorizante chama sua atenção. Uma horda de zumbis sem mente bloqueia o caminho. Pela aparência da área, a queda foi rápida e devastadora. Cautelosamente, Albert observa as criaturas para não atrair a atenção indesejada. Contudo, como aquele é o único caminho para o pilar de troca, ele decide avançar. Assim que entra na horda, os zumbis percebem sua presença e começam a cercá-lo. Ele derrota o primeiro com facilidade, mas os outros tentam atacá-lo por um ponto cego. Felizmente, o herói está atento. Em pouco tempo, ele se vê rodeado por incontáveis mortos. Com um grito poderoso, ele afasta os inimigos, exibindo uma aura fria e aterrorizante. Albert promete que ninguém o deterá nesta vida. Ele avança contra a horda, jurando exterminar todos. Um minuto depois, o chão está coberto de cadáveres, deixando para trás um rastro de monstros mortos. Ele finalmente chega ao pilar de troca, os olhos brilhando de satisfação. Ele coloca a mão no pilar, ativando o sistema, que o sauda e pede que escolha os itens desejados. No menu, ele vê os mesmos itens que estavam disponíveis no início do apocalipse em sua vida passada. Utilizando a barra de busca, procura porções de cura. O sistema mostra várias porções, mas muitas são caras demais para seus pontos limitados. Sem escolha, ele adquire as porções básicas por 100 pontos cada. Ao ingerir uma, seu corpo se recupera instantaneamente. Com o restante dos pontos, ele compra um cristal mágico, que pode evoluir habilidades físicas de seres de primeiro grau. Ao usá-lo, o sistema o alerta de que cristais sem atributos podem gerar até 5 habilidades inúteis. Apesar do aviso, ele esmaga o cristal, aplicando os efeitos. Felizmente, devido à sua classe única, o cristal não causa efeito negativo, e suas capacidades físicas melhoram ligeiramente, permitindo-lhe usar armas melhores. Horas depois, Albert vai até uma loja de equipamentos para se preparar para o tesouro escondido no parque de Jianbing. Ele escolhe um machado e uma motosserra, armas que completam bem suas capacidades atuais, apesar de sua classe de mestre das almas ser poderosa. Ele reconhece que ainda carece de habilidades específicas comparadas a outras classes. Precisará de armas letais em seu arsenal. Ao sair da loja, o protagonista reflete sobre como fortalecer seu corpo para facilitar sua sobrevivência no futuro. Subitamente, ele ouve um grito de socorro vindo de um prédio próximo. A entrada está manchada de sangue, provavelmente das vítimas dos zumbis lá dentro. Ao espiar, ele vê um homem e uma mulher cercados por criaturas insanas. O homem, percebendo o perigo, pega uma barra de ferro no chão e se prepara para lutar, dizendo à mulher, sua irmã, que essa é sua única chance de sobreviverem. Apesar de sua bravura, os zumbis o acertam com violência, jogando contra a
parede. Ele cai ao chão, claramente ferido e vulnerável, lutando para se levantar, enquanto sua irmã desesperada grita seu nome e corre para ajudá-lo, certificando-se de que ele está bem. Ele a avisa ofegante sobre os mortos que estão prestes a agarrá-la por trás, para fazer dela um banquete. De repente, um machado surge do nada, cortando os monstros e espalhando sangue por toda a parte. Os irmãos olham para o seu salvador, que os repreende por darem as costas aos zumbis. Atônitos, eles observam nosso herói, surpreso com sua habilidade de derrubar os monstros com um único golpe. Sem perder tempo, Albert avança para enfrentar as demais criaturas. Com o único balanço de seu machado, ele transforma a horda de zumbis em um espetáculo grotesco de destruição. Parem de lamentar e me sigam se quiserem sair vivos daqui, ordena ele. Os dois se levantam, um sorriso de alívio nos rostos, gratos por terem sido salvos. Enquanto o protagonista continua a cortar os monstros com precisão mortal, o homem segura a mão da irmã para que possam segui-lo. Correndo pelo prédio, eles ficam impressionados com a força do herói, que enfrenta os zumbis com facilidade assustadora. Os olhos de Albert brilham com uma intensidade sobrenatural, enquanto ele se lança de cabeça contra os inimigos, deixando um rastro de carnificina. Com todos os monstros derrotados, ele garante aos irmãos que é mais seguro fora do prédio, e os adverte para não se aventurarem mais sozinhos. O homem agradece humildemente por ter sido salvo, mas, antes que nosso herói possa sair pela porta, ele pergunta para onde o nosso protagonista está indo. Albert responde que precisa encontrar mais armas, ao que a mulher exclama que conhece um lugar com bom arsenal, a delegacia na rua Sanha. No entanto, ela alerta que o local está infestado por centenas de zumbis. Num piscar de olhos, Albert desaparece correndo em direção ao local. Esse cara é completamente louco, comenta o irmão, preocupado com a segurança de seu salvador. Enquanto atravessa a cidade, o protagonista se recorda das lembranças de sua vida passada e tenta localizar a delegacia. Ao se aproximar, um edifício ao lado explode, lançando destroços de cadáveres pelo ar. Quando a poeira começa a baixar, hordas de ratos mutantes emergem das ruínas, alimentando-se dos corpos espalhados pelas ruas. Escondido atrás de uma parede, Albert observa a cena, questionando por que há tantas feras mutantes ali. Ele conclui que a causa deve estar na delegacia e decide subir em um poste para ter uma visão melhor. De cima do poste, ele pula para o telhado de uma casa próxima e tem uma visão aterradora. A delegacia está completamente destruída, infestada de zumbis e feras mutantes. As duas facções lutam entre si, espalhando caos e devorando uma à outra. O protagonista imagina se os zumbis estão sendo atraídos por sobreviventes escondidos no prédio, enquanto percebe que os ratos estão mantendo os zumbis sob controle. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Sem hesitar, ele salta do telhado para o meio do caos. Enquanto isso, dentro da delegacia, zumbis tentam arrombar a grade de ferro. Do outro lado, um policial está ajoelhado, chorando sobre o corpo de uma menina morta. Seus colegas o chamam de Chefe Yang e o alertam sobre os monstros que estão prestes a entrar. Os oficiais lutam para manter a linha, mas o número de zumbis cresce a uma velocidade alarmante. Wang, com uma expressão furiosa, declara que já tomou sua decisão. Ele promete vingar a morte de sua filha. Um policial tenta fazê-lo raciocinar, dizendo que eles não têm chance contra os ratos nem contra os zumbis. Mas Wang insiste que enfrentará os monstros sozinho e não forçará ninguém a segui-lo. A horda finalmente arromba as grades e o desespero toma conta dos oficiais. O chefe saca sua arma, determinado a matar as criaturas que tiraram a vida da sua filha. Gritos ecoam pela delegacia, enquanto os zumbis invadem, mas Wang permanece firme. No entanto, quando o zumbi salta em sua direção, sua coragem falha e ele congela, incapaz de puxar o gatilho. Neste instante, um machado voa e corta o monstro antes que ele possa alcançar Wang. Surpreso, ele olha para seus colegas, que apontam para fora. O chefe vê nosso herói enfrentando sozinho a horda de monstros, cortando-os com uma habilidade incrível. Enquanto a maioria nem ousaria tentar tal façanha, Albert demonstra um prazer evidente em combates desse tipo. Após derrotar mais de 100 zumbis, ele acumula 1000 pontos de experiência. Wang observa incrédulo, questionando se Albert é realmente humano. Com a maioria dos zumbis eliminada, os policiais sugerem que fujam antes que mais monstros cheguem. Enquanto isso, nosso herói se aproxima do chefe de polícia. Wang se apresenta como Wang Deai e elogia as habilidades impressionantes do protagonista. No entanto, Albert, indiferente aos elogios, pergunta por que ainda não fugiram. Wang, olhando para o corpo de sua filha, pega nos braços
mãos e pede para o herói um favor: vingar a menina que foi cruelmente morta pelos ratos mutantes. Albert diz ao chefe que sua ideia é insana para apenas os dois enfrentarem, mas Wang insiste que tem um plano. Ele revela que a delegacia não está tão infestada de zumbis até que deliberadamente atraiu as criaturas para lá. Seu objetivo era fazer com que os zumbis e os ratos mutantes se eliminassem mutuamente, tudo em busca de vingança pela morte de sua filha. Porém, no fim, os ratos se tornaram ainda mais poderosos. Wang explica que planeja usar explosivos para acabar com todos os ratos mutantes, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. Enquanto cabe a Albert lidar com os poucos monstros restantes. Albert o chama de louco por pensar em algo tão extremo, mas à medida que a noite cai sobre a cidade, ambos se preparam para executar o plano. Os ratos mutantes começam a circular pela área, em busca de sua próxima vítima. Wang pergunta a Albert se ele está pronto, em um tom grave, e diz para que corra assim que ele investir contra os monstros. Também pede que o esqueça se o plano falhar. Curioso com tamanha determinação, Albert questiona por que o chefe está tão decidido a morrer. Wang explica que o verdadeiro assassino de sua filha está no centro da matilha dos ratos. Os que estão na periferia são apenas lacaios. O verdadeiro líder, o rei dos ratos, esconde-se no meio deles. Com os explosivos em mãos, Wang parte para sua missão suicida, enquanto Albert abre caminho decapitando as primeiras criaturas. Wang avança enquanto o prota mantém os ratos afastados. Observando o policial correndo para o meio do perigo, Albert reconhece sua coragem. Wang finalmente colide contra a parede de um prédio, abrindo um buraco enquanto cai no chão. Gemendo de dor, ele se levanta com dificuldade, ainda decidido a acabar com o rei dos ratos. Lá está a monstruosidade, gigantesca, feroz e claramente uma criatura de nível 2. O medo toma conta de Wang, enquanto ele encara o monstro, mas o som da voz da sua filha falecida ecoa na sua mente, atormentando. Ele até começa a ver imagens dela sendo devorada pelo monstro. Gritando, ele avança contra o rei dos ratos, decidido a acabar com sua dor. Enquanto isso, Albert observa do telhado de um prédio, protegendo-se das criaturas no chão. Ao perceber que a explosão ainda não aconteceu, ele começa a suspeitar que Wang falhou. Momentos depois, os ratos correm de volta para o prédio onde o chefe entrou, apenas para serem engolidos por uma explosão devastadora. O prédio desaba, enviando destroços e corpos pelos ares. Albert se protege do impacto ao ver a destruição. Conclui que Wang cumpriu sua missão. Ele decide honrar o sacrifício do policial, eliminando os monstros restantes. Saltando do telhado, o protagonista inspeciona os destroços. A maioria dos monstros foi destruída, deixando uma grande quantidade de cristais mágicos. Ele coleta o primeiro cristal, de atributo de besta, e um segundo, com dupla afinidade de fogo e besta. Albert absorve os cristais, enquanto seu pet espiritual aparece para ajudar no processo. Após isso, ele agradece Wang pelo sacrifício nobre e promete nunca esquecer o que ele fez. De repente, algo se move entre os escombros. Albert corre para investigar, enquanto seu pet retorna ao seu corpo. Entre as rochas, o movimento aumenta, até que o rei dos ratos surge dos destroços, mostrando que não é uma criatura tão fácil de se matar. O protagonista é tomado por um misto de medo e confusão, enquanto o monstro o encara com um olhar maligno. Para sua surpresa, Wang também sobreviveu à explosão. O chefe explica que os ratos protegeram a maior parte do impacto. Ele grita para Albert acabar com o rei dos ratos, antes que seja tarde demais. O prota responde que o monstro já está gravemente ferido. Enquanto a besta avança, ele mantém a calma, desviando com agilidade. Com sua habilidade ativada, ele não teme nem mesmo as criaturas de nível 2. Usando um feixe disparado de seus olhos, ele incapacita o rei dos ratos, que cai no chão, incapaz de reagir. Enquanto Albert se aproxima lentamente, empunhando seu machado e desferindo um golpe fatal que finalmente elimina a criatura, o sistema o recompensa com 153 pontos. Wang, saindo dos escombros, olha para os monstros mortos e percebe que conseguiu vingar a sua filha. Albert também fica satisfeito por ter ajudado Wang em sua missão. Exausto, o chefe cai no chão, agradecendo humildemente. Albert, sem se incomodar com os elogios, atira 3 cristais para Wang, que fica surpreso com a generosidade. O prota explica que quer dividir os espólios de forma justa. Quando se prepara para sair, Wang pergunta seu destino. O herói diz que está indo para o parque de Undine. A cena muda para o parque, agora em completa ruína, tomado por uma multidão de zumbis grotescos. Em cima de um telhado, o herói examina suas estatísticas no menu do sistema. Ele percebe que já está perto de se tornar um mestre das armas de 2º grau e que já acumulou milhares de pontos. Com esses recursos, entrar no tesouro escondido não será difícil. De acordo com
suas memórias, o portal se abrirá à noite. Um arrepio percorre seu corpo ao avistar um leão gigante surgindo no parque. Ele reconhece a fera mutante como Simba, um predador temido em sua vida passada. Mufasa deveria vir buscar esse filho problemático, pensa ele com humor sombrio. Os zumbis no parque correm desordenadamente na direção do leão, mas a criatura, furiosa, dispara chamas mortais de sua boca, incendiando tudo em seu caminho. O protagonista se encontra em um dilema, sem entender por que o monstro apareceu justamente agora. Ele se lembra como Simba dominou a cidade inteira em sua vida passada, aterrorizando tudo e todos. As pessoas fugiam em pânico, clamando por socorro, mas ninguém conseguia escapar das labaredas do monstro. Nem mesmo monstros de 5º grau podiam enfrentá-lo. No fim, apenas a destruição restava no caminho do leão. Atualmente, Simba olha ao redor como se percebesse algo próximo. Rapidamente, Albert se abaixa para não ser descoberto, sabendo que está muito fraco para enfrentar o monstro. Decide seguir em outra direção para matar zumbis e acumular pontos de experiência. Mais tarde, vemos um grupo de caçadores explorando uma área próxima, aproveitando que os zumbis estão distraídos com Simba. Os caçadores procuram tesouros. 2 homens, que parecem gêmeos, alertam seu líder sobre o perigo de serem descobertos pelo leão. O líder, porém, responde que grandes riquezas só vêm para aqueles que enfrentam grandes perigos. Ele mostra um pingente em forma de crescente e pergunta se eles sabem o que é. O líder explica que encontrou o pingente em um mapa dentro de um vórtice prateado. De repente, o pingente flutua no ar e se transforma em um portal do tesouro escondido, confirmando a existência de riquezas inestimáveis. Enquanto isso, nosso herói termina sua caçada contra os zumbis. Seus olhos rapidamente percebem o tesouro escondido surgindo no céu. Sem perder tempo, ele corre em direção ao portal, fazendo tudo para evitar atrair a atenção de Simba. 10 minutos depois, pulando entre prédios, ele chega ao local. Ao se aproximar, identifica que é o tesouro de 1º grau e rapidamente entra no portal, curioso para descobrir que itens preciosos encontrará. Sem que ele saiba, o cão mutante que ele enfrentou anteriormente observava das sombras. Com o rosnado alto, o cachorro assiste enquanto o protagonista é engolido pelo vórtice. Momentos depois, Albert aparece do outro lado, dentro do tesouro. O sistema o recebe com uma mensagem de boas-vindas, confirmando suas expectativas de encontrar itens valiosos. Ele olha ao redor e vê uma plataforma com várias estátuas e os caçadores que abriram um portal. Enquanto ele tenta entender a situação, os caçadores também ficam confusos com a presença inesperada do protagonista. Um dos gêmeos diz que vai eliminá-lo, mas o líder o impede, sugerindo que observe primeiro suas habilidades. Com um sorriso falso, o líder diz a Albert para não se preocupar, pois é proibido matar humanos no tesouro escondido. No entanto, o herói acha a graça da preocupação deles, sabendo que as regras do lugar são a única coisa que os mantém a salvo. Uma das estátuas projeta uma tela mostrando as regras do tesouro. Além da proibição de assassinatos, as regras afirmam que quem completar o maior nível de dificuldade ganhará o tesouro supremo. Intrigado, o prota mal pode esperar para descobrir o que é essa recompensa. Um dos gêmeos pressiona a estátua, declarando que será o primeiro a enfrentar o desafio. O sistema o transporta para uma área diferente, onde deve derrotar zumbis que surgem na plataforma. Nosso herói se lembra em que sua vida passada, os tesouros escondidos variavam muito. Alguns ofereciam recompensas incríveis, enquanto outros eram armadilhas mortais. O primeiro caçador facilmente derrota os zumbis com suas adagas, encerrando o desafio rapidamente. O sistema elimina o corpo do monstro e o recompensa com uma espada de aço de rank F. Ele pega o prêmio e segue para o próximo nível, onde 3 zumbis aparecem ao mesmo tempo. Com movimentos ágeis, o caçador desvia e elimina os inimigos com um único golpe. Ele recebe um traje de rank F como recompensa e avança para a próxima etapa. Os companheiros do caçador ficam impressionados, acreditando que todos conseguirão passar pelos desafios facilmente. No entanto, Albert sabe que as coisas se tornarão mais perigosas. Subitamente, um zumbi gigante surge na plataforma, deixando os caçadores em choque. Após analisá-lo, ele percebe que o monstro tem 4 atributos. Apesar do seu tamanho descomunal, o zumbi ataca com rapidez, agarrando o caçador e esmagando-o contra o chão. Percebendo que não tem chance, o caçador desiste e o sistema anuncia sua derrota. Depois disso, Albert decide ser o próximo a enfrentar o desafio. O líder do grupo permite, dizendo para ele prosseguir. O herói dá um sorriso confiante, ansioso para mostrar suas habilidades enquanto se prepara para o desafio. Enquanto observa os desafios, Albert provoca os caçadores, dizendo que ficarão impressionados com suas habilidades. Um dos caçadores, referindo seu líder como Tão, comenta que ensinará uma lição ao protagonista quando saírem do tesouro. Tão, porém, o interrompe e recomenda que o observem sem subestimá-lo.
aproximá-lo. Com seu machado em mãos, Albert desce sobre seu primeiro alvo e completa o desafio inicial com facilidade. O corpo do monstro se dissipa e ele coleta sua recompensa e segue para o próximo nível. 3 zumbis surgem, mas o prota os corta com um único movimento, avançando animado para o terceiro nível. O terceiro desafio, aquele enorme zumbi reaparece, investindo contra ele, enquanto Albert desvia dos ataques com destreza. O último desafiador se lembra de sua própria derrota nesse estágio. Sem hesitar, o prota ergue sua espada e corta o zumbi ao meio. Para ele, isso é apenas um aquecimento. O monstro é um pouco mais que um aperitivo. Os caçadores, admirados, não acreditam na força do herói. Um deles, já apavorado, começa a questionar se realmente é uma boa ideia roubá-lo. Um brilho diabólico surge nos olhos de Albert, que avança para o próximo nível, onde outra leva de zumbis aparecem. Os monstros o atacam com um salto sincronizado, mas ele se esquiva com facilidade, fazendo-os colidir entre si. Aproveitando a desorientação dos inimigos, ele elimina todos rapidamente. Com 20 atributos físicos muito superiores aos 4 zumbis, ele continua a atravessar os níveis sem esforço, acumulando recompensas incríveis. Após completar o 6º nível, é premiado com uma Jade de proteção Rank F. No 7º, recebe um pergaminho de teletransporte. E no 8º, um anel de armazenamento do mesmo nível. Ele analisa os itens. A Jade absorve ataques de diferentes criaturas. O pergaminho permite movê-lo a um local dentro de uma área limitada. E o anel pode armazenar qualquer item. Albert está empolgado com as recompensas, enquanto Tão, desconfiado, acha que ele está trapaceando. Uma desculpa típica dos fracos. Então, sem aviso, o 9º desafio começa. Uma porta gigante emanando uma aura demoníaca surge no palco. O protagonista imediatamente reconhece como um portão demoníaco e se pergunta por que ele apareceu. Neste momento, uma voz misteriosa o questiona sobre como ele sabe disso. Ao tentar localizar a origem da voz, descobre que é o guardião do tesouro escondido, algo que ele nunca ouviu falar antes. Curiosamente, os outros caçadores não conseguem ouvir a conversa. O guardião revela que uma entidade terrível está selada atrás do portão, deixando Albert apreensivo. Conforme a criatura tenta romper o selo, o guardião avisa que as chances de vitória para o nosso prota são mínimas. Embora ria da sua situação, os olhos de Albert se arregalaram ao ver a entidade demoníaca emergir. Um demônio ancestral de 1º grau, um controlador do mundo demoníaco, com atributos superiores a 20 pontos e uma habilidade de rank SS, que mata instantaneamente. Sem dar tempo para mais reações, o demônio avança, e o guardião abandona Albert para ser alimento da criatura. A besta pula no ar e ataca com força, mas o herói consegue desviar por pouco, evitando ser esmagado. Protegendo-se do impacto, ele reflete sobre o porquê da habilidade ser tão devastadora. O demônio ativa sua habilidade fatal novamente, deixando Albert sem escolha, a não ser esperar que ela perca o efeito antes de contra-atacar. Com sua experiência de vida passada, ele consegue desviar das investidas do monstro, mas o espaço confinado dificulta seus movimentos, empurrando para uma posição desfavorável. Ele ativa sua habilidade Golpe da Alma para ganhar tempo. No entanto, a habilidade não afeta o demônio, e o guardião explica que a consciência do monstro foi apagada. Ele também revela que a habilidade do rank SS tem um tempo de recarga de 30 minutos. Enquanto o tempo corre, o demônio consegue atingi-lo com um soco poderoso, lançando pelos ares. Felizmente, a Jade de proteção é ativada, absorvendo o impacto e salvando sua vida. Embora ele ainda sofra com ferimentos consideráveis. Com apenas 9 ativações restantes da Jade, Albert guarda o artefato no bolso e saca seu machado.